Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo de qual cidade você tá falando para que eu possa te mandar um beijão. Então vamos para as 4 notícias que estão dentro desse vídeo. Lembrando que a última é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final e não perca nenhum segundo dele. Vem! Imagina o Santos chegando no momento mais tenso da temporada. E justamente agora surge uma virada interna que ninguém esperava. Algo que muda o ambiente, mexe com o elenco e pode ser o ponto decisivo entre cair ou permanecer na Série A. Uma reviravolta que envolve nada menos do que o jogador mais influente da história recente do futebol brasileiro. Deixe o like e se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda a entregar mais para mais santistas. E fica até o final porque no vídeo de hoje ainda tem mais 3 notícias importantes que você precisa ouvir para entender tudo o que está acontecendo nos bastidores do Peixe. Nesta reta final, o que está rolando dentro do Santos nas últimas semanas é muito maior do que a gente vê no campo. Pode parecer exagero, mas não é. A mudança de postura de Neymar virou assunto dominante no clube e começou a transformar o clima que antes parecia fragmentado. Depois de cobranças públicas, gestos impulsivos e momentos de tensão com o elenco, o camisa 10 reorganizou totalmente sua forma de agir. Ninguém imaginava que isso aconteceria tão rápido, mas a guinada foi profunda o bastante para alterar a dinâmica do vestiário. O ponto-chave dessa virada começou após aquele jogo pegado contra o Flamengo, quando Neymar saiu frustrado e cobrou abertamente a postura de alguns companheiros. Internamente, aquilo gerou incômodo, sim. Alguns sentiram a pancada emocional, outros acharam necessário, e o resultado foi um ambiente dividido. Mas algo mudou nos dias seguintes. O camisa 10, percebendo o impacto da situação, decidiu ajustar a rota e adotar uma postura completamente diferente. Conversas individuais, aproximação com os mais jovens, diálogo diário com os mais experientes e uma liderança baseada muito mais em acolhimento do que em cobrança dura. E essa mudança não foi pequena. Pessoas de dentro do clube garantem que Neymar passou a ser o articulador emocional do vestiário, aquele que ajuda a acalmar, a orientar, a ouvir e a reorganizar mentalmente os jogadores para cada treino e cada partida. É quase como se ele tivesse entendido que o momento não pede gritos, mas unidade. Não pede pressão, mas foco total. Não pede desgaste, mas liderança inteligente. Um exemplo citado no CT foi a forma como Neymar se aproximou de alguns garotos que estavam sentindo o peso da luta contra o rebaixamento. Em vez de chamar a atenção ou cobrar atitude, ele passou a orientar nos detalhes, dar moral, explicar situações de jogo e até criar pequenos rituais de conversa antes dos treinos. Ele também fortaleceu os laços com os mais experientes, usando sua influência para alinhar um discurso único, todo mundo junto, até o último minuto do campeonato. Esse comportamento chamou a atenção da comissão técnica, que vinha buscando sinais de maior coesão no grupo. A resposta veio mais forte do que o esperado. Neymar virou ponto de equilíbrio no momento onde a instabilidade poderia jogar o Santos ainda mais para baixo na tabela. Ele começou a agir como ponte entre atletas, auxiliares e diretoria, trazendo clareza ao que precisava ser corrigido e diminuindo a tensão nos momentos mais pesados. Mesmo sem estar na sua melhor forma física, o camisa 10 tem mostrado no dia a dia que está comprometido como se fosse uma final de campeonato a cada rodada. Nos treinos, a entrega aumentou, o foco aumentou, e o clube passou a enxergar nele um líder técnico e emocional ao mesmo tempo. Não é exagero dizer que Neymar se tornou o termômetro do Santos nesta reta final. A diretoria avalia essa postura como um dos motivos que podem definir o futuro imediato do clube. Para muitos líderes internos, a forma como Neymar está conduzindo o ambiente serve de inspiração para os companheiros. Ele deixou claro que não existe espaço para ego, para vaidade ou para conflito. O único objetivo agora é permanecer na Série A. Tudo ao redor disso é secundário. E isso tem sido repetido diariamente nos bastidores. Outro ponto que fez diferença foi a declaração interna do próprio Neymar. Ele disse que está focado exclusivamente em ajudar o Santos a se salvar do rebaixamento, independentemente de sua situação futura no clube. Essa afirmação teve um impacto gigante. Alguns jogadores definiram isso como um sinal de comprometimento total, algo que fortaleceu ainda mais a sensação de união. E não é só nos bastidores. Dentro de campo, mesmo longe do auge físico, Neymar tem sido decisivo. Contra o Sport, abriu o placar,
mobilizou o time e mostrou que ainda é capaz de resolver em momentos cruciais. E quando o vestiário vê o jogador mais influente da equipe correndo, brigando e se dedicando mesmo lesionado, o efeito psicológico se espalha por todos. Com confrontos diretos pela frente, o Santos acredita que essa nova liderança pode ser o grande diferencial. A presença dele não é importante apenas pela técnica, mas pela capacidade de manter o grupo inteiro mentalmente pronto. A luta contra o rebaixamento costuma ser muito mais emocional do que tática, e Neymar entendeu isso antes de todo mundo. A reta final promete ser dramática, pesada, cheia de pressão. Mas internamente a sensação é de que o time está mais unido do que há semanas. E tudo isso porque o principal jogador do elenco decidiu assumir uma responsabilidade que vai muito além do talento. Ele virou referência de comportamento. Virou o eixo do vestiário. Virou o nome capaz de impedir que o Santos afunde num dos momentos mais críticos da sua história. E isso, para muitos dentro do clube, pode ser exatamente o que faltava para reacender a confiança. Segunda notícia. O clima dentro do Santos voltou a entrar em alerta após a revelação de 2 pontos que mexeram com os bastidores. A dúvida sobre a condição física de Tiquinho Soares e a confirmação de que Neymar atuou com uma proteção especial no joelho. Algo que surpreendeu até quem acompanha o dia a dia do clube. A reta final do Brasileirão exige força máxima, mas o elenco novamente precisa lidar com situações delicadas envolvendo peças importantes. A preocupação começa pelo centroavante. Tiquinho foi titular e entregou intensidade no primeiro tempo, brigando por espaço, fazendo pivô e oferecendo o repertório que vinha faltando em jogos recentes. Mesmo sem balançar a rede, teve participação direta nas jogadas ofensivas e conseguiu segurar os zagueiros adversários. Só que ainda no intervalo, relatou desconforto no joelho e pediu para ser substituído. O departamento médico preferiu agir com cautela, afastando riscos maiores. O problema agora é descobrir se ele terá condições de estar em campo nos 2 compromissos finais da equipe, justamente os mais importantes da temporada. O atacante já vinha lidando com incômodos esporádicos nos últimos meses, fruto da carga física acumulada. A comissão técnica tratava a situação como controlada, mas o agravamento recente acendeu o sinal de alerta. O clube ainda não divulgou prazo definitivo e trabalha dia a dia na evolução do jogador. Internamente, há uma mistura de preocupação e esperança. A avaliação física completa será determinante para saber se ele poderá retornar ao ritmo normal nos treinos ou se será necessário adaptá-lo para não perder mais tempo. Enquanto o caso de Tiquinho gera dúvida, a situação de Neymar chamou atenção por outro motivo. Mesmo sem estar plenamente recuperado da lesão no menisco, o camisa 10 decidiu entrar em campo utilizando 3 camadas de proteção no joelho. A informação pegou parte dos torcedores de surpresa, mas refletiu o nível de comprometimento que o jogador tem demonstrado nas últimas semanas. A proteção utilizada por Neymar combina 3 recursos que atuam de forma complementar. A primeira camada é composta por uma fita adesiva elástica que serve para aliviar a dor e garantir sustentação durante movimentos laterais. A segunda é uma faixa firme, colocada estrategicamente para limitar a expansão e manter o joelho estável, funcionando quase como uma trava natural. Já a terceira camada é uma meia de compressão, que cobre da coxa ao tornozelo e melhora a circulação, reduzindo o impacto de impactos mais fortes e garantindo estabilidade mesmo em arrancadas. Esse conjunto, embora ofereça segurança momentânea, não elimina totalmente o risco de agravamento da lesão. O próprio departamento médico entende que atuar nessas condições exige monitoramento constante. Ainda assim, a decisão final de jogar partiu do próprio atleta, que afirmou estar disposto a assumir o risco físico para ajudar o time. A comissão técnica respeitou a escolha, mas reforçou as recomendações de cuidados após a partida e durante a semana. O tema não demorou para repercutir entre membros da diretoria e do elenco. Muitos dentro do clube enxergam esse comportamento como um sinal evidente de liderança. Neymar não apenas tem sido referência técnica, ele assumiu também uma postura emocional, incentivando companheiros, conversando com os mais jovens e se posicionando como figura central no processo de reconstrução do ambiente interno. A estabilidade emocional que ele vem demonstrando nos últimos dias tem sido destacada como um dos fatores que ajudaram o grupo a retomar confiança. Por outro lado, há um temor silencioso sobre o potencial impacto dessa sequência de jogos no joelho do camisa 10. Mesmo sem limitações aparentes de movimento, o risco existe e é conhecido.
Uma piora repentina poderia comprometer não só a reta final da temporada, mas também sua preparação para os objetivos pessoais de 2026. A tendência, segundo pessoas próximas ao staff médico, é monitorar dia a dia e alinhar qualquer decisão diretamente com o atleta. Voltando a Tiquinho, o clube sabe que sua ausência seria um golpe significativo. Ele oferece características que nenhum outro atacante do elenco entrega com a mesma regularidade. Sua leitura de jogo, presença física e capacidade de atrair a marcação adversária são essenciais para o estilo ofensivo desenhado pela comissão técnica. Caso seja realmente vetado, a equipe terá de improvisar alternativas que não têm a mesma eficiência. Por isso, cada dia de tratamento será decisivo para entender se o centroavante poderá estar presente ou não. Outro ponto que ganhou espaço nos bastidores é a forma como os dois casos mexem com o planejamento da comissão técnica. Sem garantias sobre Tiquinho e com Neymar exigindo cuidados diários, a equipe precisa construir cenários táticos distintos. Isso inclui mudanças na referência ofensiva, ajustes no posicionamento de quem atua pelos lados e até revisão de intensidade durante os treinos. A prioridade agora é equilibrar desempenho e preservação física. Os torcedores, por sua vez, receberam as informações com mistura de apreensão e admiração. A dúvida sobre o centroavante naturalmente preocupa, mas a postura de Neymar, jogando no limite e assumindo riscos, reforça a sensação de que o elenco está totalmente empenhado na reta decisiva. O sentimento predominante é de apoio, mas também de expectativa para que as próximas horas tragam diagnósticos mais claros. No fim, a dupla sintetiza o momento do Santos, um cenário de tensão, sacrifício e responsabilidade máxima. Tiquinho luta contra o físico para tentar estar à disposição. Neymar luta contra a dor para se manter como referência técnica e emocional. O clube busca equilíbrio para enfrentar as últimas rodadas com força total, mesmo sabendo que cada detalhe fará diferença na luta por estabilidade. E enquanto diagnósticos são aguardados, a única certeza é que o esforço dos principais nomes do elenco será determinante para o desfecho da temporada. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, curtir o vídeo para a gente saber que você gostou e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação. Tchau!